calma! Calma, que quando a gente diz que o autor da nossa obra preferida errou, já vem gente com 4 pedras na mão. Mas galera, o próprio Oda parece ter errado na maneira em como ele faz Zoro ser percebido pelo fandom de One Piece e pelo fandom específico do personagem. Isso tudo criou um tanto de frustração numa galera que queria ver Zoro cortando Onigashima em duas, cortando o braço de Kaido fora, e o cara tá lá suando, lutando contra gifters aleatórios. Vamos analisar e ver o que danado tá acontecendo com o menino Zoro? Vamos, e vamos agora! Lembra de seguir o Alblue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo, agora dá mesmo, irmão. Vai agora pra propagar esse vídeo pelos 7 mares do YouTube e da internet. E também se inscreve no canal para mais One Piece! E se tu quiser mangá barato, acessa o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon que eu sempre tô selecionando pra vocês, hein? Bom, vamos lá! Zoro tá suando contra gifters no arco que era pra ser seu. E se 2016 foi o ano de Sandy, 2017 tinha que ter sido o ano de Zoro. A danada da expectativa, né? Mas então, galera, Zoro sempre foi um personagem casca grossa, nos oferecendo vários dos melhores shonen de porrada de One Piece. Zoro versus Mr. One em Alabasta, Zoro versus Kaku em Enies Lobby. Tudo luta bastante disputada, né? Zoro versus Ryuma em Thriller Bark, a minha preferida. E então chegou o novo mundo. E Zoro humilhou. 3 pessoinhas, Ryozou na Ilha dos Homens Peixe, Monet em Punk Hazard e Pika em Dressrosa. O problema não estão nos adversários, mas em alguns exageros de Oda na nossa expectativa em relação aos exageros e também, sendo bem justo, em como os exageros nos fazem perceber o personagem. Zoro vs Ryozou foi justo partindo do ponto em que todos os Mugiwaras humilharam seus adversários na Ilha dos Homens Peixe. Além do que, Ryozou era um cara que se fechou no seu mundinho, jurando ser o fortão e era apenas um sapo enxergando o mundo de dentro de um poço, achando que era só aquilo, até que veio Zoro para mostrar que o mundo é bem grande. Com Monet, a gente pode ter vislumbrado o hack do rei até, já que a mulher se derreteu toda só com a intenção selvagem de Zoro, que também pode ter usado o hack da observação lá em Alabasta contra o Mr. One, ao decidir o que ele podia cortar ou não. E Pika, olhem só, ok também, convenhamos, olha só os parâmetros agora. Yonkou, comandante de Yonkou, e ali Zoro venceu um comandante de Shichibukai. Pika realmente não era grande coisa para Zoro. O grande problema de Oda nessa ocasião de Zoro versus Pika, na minha ótica, foi ter mostrado Zoro fatiando Pika enquanto colosso, e a dimensão desses cortes faz o fã viajar, uma viagem bem pertinente, por conta daquilo que falamos, é apenas a nossa percepção em relação aos possíveis exageros. Ah, Matheus, mas como assim é exagero? O Zoro é capaz disso sim. Concordo, em parte. Por ter usado a técnica mais forte do estilo mais confortável para ele, o Sanzen Daisen Shikai, do Santoryu, Zoro colocou tudo ali naquela sequência de cortes. Mas a amplitude do corte é que se torna um exagero, e esse exagero nos faz perceber o personagem de uma maneira diferente. Mas sério que tu vai dizer que Oda errou? O próprio Oda já corrigiu um erro ao perceber o exagero que foi Rod Jones disparar uma bala de água por 150 quilômetros dentro da Ilha dos Homens Peixe. Nos volumes encadernados, Oda não revela a distância. Outro exagero de Oda, não corrigido, e espero que seja eventualmente, é o Senringan de Viola, lá de Dressrosa, a irmã de Rebecca, que faz Viola ver, através da Giru no Mi, 4.000 quilômetros mundo afora. É 1/3 do diâmetro da Terra, tá ligado? Mais um exagero. Ruffy incapacitar 50.000 homens-peixe com o hack do rei. Ok ser muitos, mas precisava ser 50.000?
Hoje, Oda está trabalhando uma guerra, a de Wano, em que o exército inimigo tem 30 mil homens. Comparem! Bom, depois de Zoro versus Pika, tivemos um arco sem luta de Mugiwaras, que foi o arco de Zou, e Zoro não participou de Holy Cake, o arco de Big Mom. Com a temática de Wano sendo o Japão e pela resposta de Oda em relação a Zoro para a pergunta de qual nacionalidade seria cada Mugiwara, como Zoro sendo japonês, e pelo próprio Oda ter usado o termo Ano de Sanji e Sanji ter sido o pivô de todo o incidente em Totland, muita gente pensava que Zoro seria destaque no arco de Wano, que ganharia um segundo flashback, que teria lutas 1 contra 1 absurdas e cortaria a ilha em duas. O ano começou e os Mugiwaras tiveram papéis bem distribuídos nos 2 primeiros atos, incluindo Zoro, e agora a guerra começou e Zoro vai dividir esse cenário com os próprios fortes dos Mugiwaras, como Sanji, Jinbe, e ainda tem o bando do LOL, o bando do Kid, Bainhas Vermelhas, Marco chegando aí, Yamato. Então vamos lá, sobre o ano e os últimos capítulos. Não é sobre Zoro, é sobre Oden. Uma coisa que sempre falei pra vocês é pra ter cuidado com as expectativas e em como elas são geradas nas redes sociais. Por isso, como criador de conteúdo, é uma responsabilidade minha estar aqui e ali lembrando da danada da expectativa. E o ano não reservou apenas infortúnios narrativos pro nosso espadachim, mas também no shonen de porrada. Zoro foi ferido por Basil Hawkins e saiu fugido, foi gravemente ferido por Killer enquanto Kamazou e levou um corte de Apu logo no começo da guerra. Mas galera, foram 3 personagens e Zoro não é Deus. Entendem porque complica a nossa percepção a partir de um exagero do personagem? O nosso julgamento sobre ele fica bastante nebuloso. Zoro teve que lidar com a habilidade de Hawkins assim que o conheceu e também foi ferido por Apu porque desconhecia as habilidades do inimigo. Você pode até me lembrar do hack da observação, mas quem disse que o de Zoro é tão apurado quanto o de Ruffy? Por mais que Zoro pareça ter usado o hack da observação contra Mr. One em Alabasta, vemos que o hack da observação de Zoro parece ligado ao hack do armamento, com essa história de escolher o que cortar independente do material. E sobre a atuação de Zoro nerfado contra Gifters, pô Matheus, tu não acha não que ele foi nerfado? Não. Não acho porque, como explicamos, Zoro venceu adversários tranquilos pós-time skip, sendo o mais difícil Pika, e Pika não é parâmetro. Aqui são 500 Gifters e Zoro tá suando porque deve ter derrotado vários deles, mas lembrando que Zoans, e isso deve acontecer com as Smiles também, aumentam a força física do usuário. Então Zoro tá enfrentando adversários do bando de Kaido, um atrás do outro, galera vindo de grupo e com um aumento de força física nas mais variadas formas derivadas de animais. Além do que, Zoro parece estar usando a Emma, a antiga espada de Kozuki Oden, uma espada conhecida por sugar o hack do usuário, e até onde sabemos, Zoro não se acostumou 100% com essa espada. Por falar em porcentagem, acham que ele se acostumou quanto? 30%? Se for, lascou, viu? Ó, Zoro cortou um penhasco de Wano, no que parece ser mais um exagero de Oda, mas se Zoro domina essa espada, ele pode ter um poder de ataque parecido com esse até, de cortar um penhasco inteiro. Da mesma maneira que Ruffy vai praticar o Ryuou agora na guerra, Zoro também vai praticar com a Emma. Confere o Apoia-se do All Blue na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o All Blue possa continuar firme e forte. Eu queria muito saber tua opinião sobre a participação de Zoro como um todo em One Piece, se a gente divide essa mesma ótica ou se você tem uma ótica diferente, deixa aí nos comentários. Também queria saber muito sobre as tuas expectativas, mais uma vez, cuidado com elas, sobre a participação de Zoro na guerra, agora que o Marco chegou. Eita, o King poderia ser muito bem um adversário do Zoro, mas parece que não vai ser adversário do Marco, né, pela temática de aves, pelo Marco ter feito a mesma coisa que o King. Eu tô achando que Zoro pode enfrentar o Who's por conta daquela espada do Tobiropo que muito me intriga. O design da bainha, a guarda, parece ser algo do Shimotsuki, que por sua vez é um clã que tem muita conexão com o Zoro. Ao Ado Ichimonji, a espada da promessa era da Kuina, que era filha do Koshiro, que era filho do Kouzaburo, que era o Shimotsuki que saiu de Wano pro East Blue.
E esse mesmo Kouzaburo forjou a Emma, que hoje tá com o Zoro. A Shisui, que não tá mais com o Zoro, tá no túmulo do Ryuma, que era um Shimotsuki. Então talvez essas coincidências e o elo do Zoro com o Shimotsuki aumentem, fazendo ele enfrentar o Gusu. Mas eu quero saber tua opinião. Confere o sininho se tá ativado e lembra que hoje tem live às 20 horas, hein, aqui no Oblu. Podemos falar mais sobre esse assunto ou qualquer outro assunto de One Piece ou qualquer outro mangá, desde que vocês cheguem e participem. 8 horas, hein? E até a live!